Olá, aqui é o Guto Azevedo, professor de matemática. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre o PET do ano de 2021. Se você quiser saber quais vídeos já foram publicados até o momento, clica no cartãozinho que está aparecendo aqui na parte de cima da tela ou então em um link que vai aparecer na descrição. Também na descrição desse vídeo há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e também para se inscrever lá no meu canal no Telegram. Basta você procurar por Aula do Guto, tudo junto como está aparecendo aí na tela. Lá no meu canal no Telegram eu posto um resumo diário sobre todos os vídeos publicados. Então corre e se inscreve lá. Agora me conta, eu quero saber, qual é a sua cidade, qual é a sua escola? Escreve aí nos comentários, vai ser muito bom saber um pouquinho de você. Número 1. Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada um. Cada máquina admite as seguintes opções de configuração: processador i3, i5 ou i7, memória RAM, 8 ou 16 GB, disco rígido, 256, 512 GB ou 1 TB, tela de 13,3 ou 15,6 polegadas. Quantas configurações diferentes existem para cada máquina? Eu vou seguir o mesmo raciocínio que era utilizado lá nos PETs do segundo ano do ensino médio no ano de 2020, tá bom? Primeiro passo. Existem 3 possibilidades para escolher o processador. O segundo passo é a escolha da memória RAM, e há 2 possibilidades para isso. Terceiro passo, escolha do disco rígido, são 3 possibilidades. Quarto passo, escolha da tela, e são 2 possibilidades para isso. Como todas essas escolhas precisam ser feitas de forma simultânea, agora a gente multiplica todas as possibilidades dos passos anteriores, e esse é o 5º passo. E veja que 3 vezes 2 vezes 3 vezes 2 é igual a 36. Ou seja, para cada máquina é possível fazer 36 configurações diferentes. Então você vai ali e marca a alternativa D, que é a resposta correta. Número 2. Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco rígido menor do que o da Kelly? Aproximadamente quanto? Vamos lembrar que existem 2 possibilidades de escolha para a memória RAM e para o disco rígido são 3 possibilidades. Agora presta bastante atenção. Essa primeira tabela que eu coloquei na tela mostra as 4 maneiras diferentes de Joana e Kelly escolherem a memória RAM. A terceira possibilidade, que eu até destaquei ali com uma cor diferente, mostra a Joana com um notebook de 16 GB e a Kelly com um notebook de 8 GB. Essa é a única maneira de Joana ter um notebook com mais memória do que o notebook da Kelly. Portanto, a probabilidade disso acontecer é de 1/4, ou seja, uma chance no total de 4 possibilidades. Agora a gente vai analisar como que fica a situação do disco rígido. Essa segunda tabela que eu coloquei na tela agora mostra aí 9 maneiras diferentes de Joana e Kelly escolherem a capacidade do disco rígido. Eu destaquei a segunda, a terceira e a sexta possibilidades com uma outra cor aí nessa tabela. Está vendo? Nesses 3 casos aí, o disco rígido da Joana é menor que o disco rígido do computador lá da Kelly. Portanto, a probabilidade disso acontecer é de 3/9, ou seja, 3 chances em um total de 9 possibilidades. Para facilitar os cálculos, a gente pode simplificar a fração que representa a probabilidade, dividindo os 2 termos da fração por 3. E fazendo isso, a gente encontra a probabilidade simplificada de 1/3. Só que a atividade pergunta a probabilidade das 2 coisas acontecerem ao mesmo tempo, né? Ou seja, a memória do computador da Joana ser maior e, ao mesmo tempo, a capacidade do disco rígido do computador da Joana ser menor. Então a gente precisa multiplicar essas 2 probabilidades, ou seja, a gente tem que fazer 1/4 vezes 1/3. E o resultado dessa multiplicação é 1/12. Dividindo 1 por 12, a gente encontra um valor aproximado de 0,083. E esse número aproximado escrito na forma de porcentagem é igual a 8,3%, portanto a alternativa B tem a resposta correta. Agora é o seguinte, aqui na atividade 3 eu só coloquei na tela a parte que já está relacionada ao exercício que a gente vai fazer, tá bom? Considere a seguinte situação, numa pequena empresa existem 9 funcionários, Ana, a chefe, e mais 8 subordinados, Bela, Caio, Duda, Helena, Fábio, Gustavo, Heitor e Yara.
Ana precisa formar uma comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses 8, ou seja, ela não participa. É claro que se trata de um problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma formada por Bela, Caio, Helena e Duda. Logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comissões diferentes? Dica: cada comissão pode ter 4 ou 5 ou 6 pessoas. Faça depois aí a soma dos resultados parciais. Bom, essa aí é a fórmula para o cálculo do número de combinações de n elementos tomados k a k. A gente calcula n fatorial e divide por k fatorial vezes n menos k fatorial. Em relação à atividade, n é o total de elementos, ou seja, os 8 funcionários, e k é o número de membros de cada grupinho aí. Vai variar de 4 a 6, porque as comissões podem ter 4, 5 ou 6 pessoas. Então a gente começa pelo cálculo do número de comissões de 4 pessoas que podem ser formadas com os outros funcionários, ou seja, 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 8 menos 4 fatorial. Desenvolvendo os cálculos ali no denominador, fica 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. O detalhamento dos cálculos eu deixo por sua conta, porque eu já fiz isso muito detalhadamente lá nos PETs do ano de 2020. Para agilizar um pouquinho mais, eu já vou para o resultado, tá? E o resultado é esse, é 70, ou seja, é possível então formar 70 comissões diferentes com 4 pessoas entre esses 8 funcionários. No segundo caso, agora, nós vamos calcular o número de comissões que podem ser formadas com 5 pessoas. Então, seguindo a fórmula, fica 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 8 menos 5 fatorial. Calculando ali a subtração no denominador, fica 8 fatorial sobre 5 fatorial vezes 3 fatorial. E o resultado é 56. Então, é possível formar 56 comissões com 5 pessoas entre os 8 funcionários. Finalmente, nós vamos para o terceiro caso agora, calcular o número de comissões de 6 pessoas. Seguindo a fórmula, vai ficar 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 8 menos 6 fatorial. Desenvolvendo os cálculos no denominador, fica 8 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 fatorial. E o resultado é 28, ou seja, é possível formar 28 comissões diferentes de 6 pessoas entre os 8 funcionários. Agora ficou tranquilo, né? Nós vamos somar as quantidades de comissões que nós encontramos em cada caso. Veja aí, já está tudo prontinho para a gente calcular, né? E 70 mais 56 mais 28 é igual a 154. Esse, então, é o total de comissões de 4, de 5 ou de 6 pessoas que podem ser formadas ali com os 8 funcionários. Portanto, a alternativa B é a resposta correta. Número 4. Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos que Fernanda precisa criar uma senha de 6 caracteres alfanuméricos para seu e-mail e que ela decida usar 3 letras e 3 algarismos nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento do pai. Porém, ela decide não repetir letra nem algarismo. O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas, mas é claro que a ordem importa, pois MAR196 é uma senha diferente de RAM196. Essa situação a análise combinatória chama de arranjo simples, não a repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte, a gente pode ler dessa forma aqui. O número de arranjos de n elementos tomados k a k é igual a n fatorial sobre n menos k fatorial. Continuando, Fernanda deve escolher, sem repetição, 3 letras de um conjunto de 7 letras, são as letras que formam essa palavra, Marcelo, esse nome, e 3 algarismos de um conjunto de 4 algarismos, são os algarismos 1, 9, 6, 3, que formam esse número aí, 1963. Quantas senhas distintas ela poderá formar? Bom, apesar aí do texto longo da questão, o cálculo é bem simples, é só a gente fazer passo a passo e usar a fórmula para o cálculo de arranjos. Primeiro, a gente vai escolher 3 letras em um total de 7 letras. Como a ordem das letras é relevante, a gente calcula então o número de arranjos de 7 elementos tomados 3 a 3, aí fica 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial. Calculando a subtração no denominador, fica 7 fatorial sobre 4 fatorial, e isso é igual a 210, ou seja, as letras podem ser selecionadas de 210 maneiras diferentes.
Segundo passo agora, vamos escolher 3 algarismos entre 4 que estão disponíveis. Então a gente vai calcular o número de arranjos de 4 elementos tomados 3 a 3, que é igual a 4 fatorial sobre 4 menos 3 fatorial. Calculando a subtração ali no denominador, fica 4 fatorial sobre 1 fatorial. E 1 fatorial é igual a 1, então o resultado dessa divisão aí é 24, ou seja, são 24 possibilidades para a escolha dos algarismos. O último passo é aplicar o princípio fundamental da contagem, ou seja, a gente vai multiplicar os valores encontrados nos passos anteriores. E 210 vezes 24 é igual a 5.040, portanto, a alternativa D é a resposta correta, ela pode formar 5.040 senhas distintas. Número 5. Na biologia, um heterograma é uma representação de descendência para fins de certas análises de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo, essa imagem aí mostra o heterograma de um casal que teve 3 filhas e 1 filho, e alguns filhos tiveram mais filhas e filhos, e por aí vai. Suponha então que um casal tenha 3 filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha 2 filhos. Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às questões a seguir. Letra A. Quantas possibilidades existem para a prole? Eu vou considerar que a prole aqui é composta pelos filhos e netos do casal, tá bom? Vou deixar de fora do cálculo os parceiros dos filhos do primeiro casal. Vou tratar só dos descendentes mesmo. E essa informação que aparece no texto, dizendo que a gente não precisa considerar a ordem dos descendentes, é importantíssima, porque isso simplifica muito os cálculos. E aí, falando em simplificação, já que essa ordem dos descendentes não importa, vamos pensar nas possibilidades para os 3 filhos do casal, tá certo? Primeira possibilidade, 3 mulheres. Segunda possibilidade, 2 mulheres e 1 homem. Terceira possibilidade, 1 mulher e 2 homens. E quarta possibilidade, 3 homens. E aí o que acontece? Cada filho vai ter 2 filhos que serão netos lá do primeiro casal. Então, ao todo, o casal vai ter 6 netos, né? Vamos ver então quais são as possibilidades para esses 6 netos. Podem ser 6 mulheres, podem ser 5 mulheres e 1 homem. Na terceira possibilidade, podem ser 4 mulheres e 2 homens. Quarta possibilidade, 3 mulheres e 3 homens. Quinta possibilidade, 2 mulheres e 4 homens. E sexta possibilidade, 1 mulher e 5 homens. Tem também a sétima possibilidade, que seriam aí 6 homens. Agora pensa comigo, para cada uma das 4 possibilidades que apareceram aqui para os filhos, existem 7 configurações, existem 7 possibilidades para os netos. Então o que a gente faz? A gente multiplica o número de 4 configurações possíveis para os filhos pelo número de 7 configurações possíveis para os netos, e 4 vezes 7 é 28. Então, há 28 possibilidades para a prole de acordo com esse cálculo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Nesse caso aí, eu não considerei a ordem de filhos, nem a ordem de netos, eu apenas considerei que os filhos vêm antes dos netos, porque ali no texto está escrito que é preciso considerar o sexo dos descendentes de cada casal. Então é preciso pensar nas configurações dos filhos separadas das configurações dos netos. A gente poderia dizer que nesse caso eu apliquei o raciocínio que envolve combinações com repetições. Tem até fórmula para isso, só que eu não usei a fórmula, eu só fiz as listagens mesmo, ficou bem mais simples. Mas eu preciso reconhecer aqui que existem outras interpretações que podem ser dadas para esse problema, tá? Você poderia, por exemplo, pensar que ao todo seriam 9 pessoas, né? Os 3 filhos e os 6 netos. E aí dá para pensar no número de configurações possíveis para 9 pessoas ao todo, só que aí você não está levando em conta que para haver netos é preciso haver os filhos primeiro. E também dá para pensar a descendência de cada filho do primeiro casal de forma separada, mas aí você também chegaria a resultados diferentes, tá? Se você quiser me contar como você pensou, registra aí nos comentários e aí a gente vai conversando, tá bom? Letra B. Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres? Nós vimos pela letra A que há 4 configurações possíveis para os filhos, e dessas 4 configurações, em apenas uma, nascem 3 mulheres.
Então a probabilidade de só haver filhas, de só haver mulheres, é de 1/4, ou seja, uma chance em 4 possibilidades. E nós vimos também que há 7 configurações possíveis para os netos. E dessas 7 configurações, em apenas uma nascem 6 netas, nascem 6 mulheres. Então a probabilidade de só haver netas é de 1/7, ou seja, uma chance em 7 possibilidades. Como nós queremos que as filhas e as netas sejam todas mulheres, a gente precisa multiplicar essas probabilidades. E 1/4 vezes 1/7 é igual a 1/28. Então, essa aí é a probabilidade procurada. Muito bem, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET 2021. Se você gostou desse vídeo, e claro, se quiser, curta e compartilhe com outras pessoas. E não esquece de se inscrever lá no meu canal no Telegram, nem de dar uma olhada nos outros links que aparecem na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!